Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais um Evangelho no Lar segundo o Espiritismo, onde a gente usa dois livros aqui, o de Preces Espíritas e o Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec, e conta com a participação do Espírito Guia Pai Ismael, tá bom? Então ele deixa uma mensagem, a gente lê uma parte do livro, faz algumas reflexões, e para adiantamento tanto dos espíritos que nos seguem, que nos cercam, né? Tanto os de vocês aí que estão em casa, quanto os nossos aqui. Quem está participando aqui, tem uma amiga que participa junto aqui no Evangelho. E se você tiver vontade de participar também nas reuniões, nas terças, é só nos mandar nos comentários aqui embaixo, mandar o seu e-mail, que eu coloco junto nas reuniões do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Valeu, vamos lá? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evocação a Jesus. Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tende vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram a vossa assistência. Influi para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a Pleiade, que constitui o Espírito da Verdade, o Espírito Consolador, orientem-nos no caminho do bem e nos proporcionem alívio nos sofrimentos e consolações nas nossas aflições, que eles sejam para nós um arrimo, um amparo e nos defendam de todo o mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina e dá-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre nós. Jesus, vela por nós para que guardemos a unidade de espírito, cerca-nos com tua proteção e que ela se constitua muralha intransponível aos elementos adversos. Pedimos que solicites a divina misericórdia para todos os espíritos que sofrem, tanto encarnados como desencarnados, que se achem em nosso derredor. Tira-lhes o desânimo, dá-lhes coragem, fé e esperança num futuro melhor. Cerca dos bons espíritos, teus prepostos, perdoa-lhes as faltas e anima-os a prosseguirem no bom caminho, a cultivarem o perdão e o auxílio ao próximo. Jesus, que as tuas bênçãos desçam sobre nós. Nós vos pedimos, Senhor Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistir. Afastai aqueles que nos poderiam induzir ao erro e concedei-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Pedimos-vos, Senhor, afastar também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar disseminar a desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se algum desses espíritos procurarem introduzir-se aqui, fazei com que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, desviai de nós todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei em suma que, pelos sentimentos de que estamos animados, reconheçamos vossa salutar influência. Dai aos médiuns, a quem encarregais de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhe és confiado e da gravidade do ato que vão desempenhar, a fim de que preguem nisso o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houver pessoas que a ela foram atraídas por outros sentimentos que não sejam os do bem, abre também os seus olhos à luz e perdoai-lhes, assim como nós também lhes perdoamos se aqui vieram com intenções malévolas. Pedimos especialmente ao nosso guia espiritual nos assistir e velar por nós. Que assim seja. Evangelho, o mal e o remédio é o nome da parte do Evangelho. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias. A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos. Ele não apregou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascerem nesse vale de dores. Vós que viestes aí viver, esperai, pois lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. O homem
Não reconheceis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias e lhes tiver restituído seu brilho e sua brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado ao último degrau da objeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar vosso servo. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites de um túmulo? Mas se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória, reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa deles no passado. E vós que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, encolhestes vossa prova, porque vós acreditastes bastante fortes para suportá-la. Por que reclamar nessa hora? Por que reclamar nessa hora que está sofrendo, né? Vós que pedistes a fortuna e a glória era para sustentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pedistes lutar de corpo e alma contra um mal moral e físico, é porque sabíeis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa, e que se dela saísse triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre um monturo. Em sua morte, ela deixaria escapar uma alma brilhante, de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível: a fé, o olhar para o céu é o que resolve todos estes problemas. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis mais, pois, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera e tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com fé transportam-se as montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sob a sua égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto este se contorcer sob as convulsões, ela plantará nas regiões celestes, cantando com os anjos dos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegram porque serão abençoadas por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. Ai, que legal, Santo Agostinho. Santo Agostinho. São citações de Santo Agostinho. Legal. Bom, acho que ele fala basicamente do poder da fé, né? Sim. Acreditar nos momentos bons e nos não tão bons, né? Principalmente nos não tão bons, a gente tem mania de duvidar, né?
E ali na parte que ele fala de que em quem acredita, né, o auxílio dele, o cuidado dele, eu lembrei daquele, não sei se é um salmo, como é que fala, me deu um branco, bem-aventurados os aflitos, né? Aí o resto eu não lembro, mas que fala basicamente que ele vai auxiliar, né? Que ele vem até mim, fala tuas angústias, te abre, chora. E eu tenho muitos exemplos, assim, de chorar na frente. Eu tenho um quadro de Jesus ali no quarto lindo, que ele tá sorrindo, assim, bem lindo. Eu tenho vários exemplos, assim, tanto de eu agradecer quanto de eu chorar suplicando alguma coisa e a coisa vem. É a fé, né? Só que é bem ali como falou, não vem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, né? E, né, que nem dizem, tu pede paciência, ele vai te dar provas pra te testar a tua paciência, né? Não vai te, não vou te dar nada, ela quer paciência, eu não vou dar mais nada, vou dar calmaria, não. E o tempo lá em cima é diferente do nosso, né? A gente tende a ser mais imediatista, né? A querer as coisas para ontem, né? E talvez o tempo, eu acho que um pouco da questão de que para atuar na nossa vida, né, a espiritualidade, seja pro bom ou pro ruim, ela precisa da nossa autorização, né? E a oração também é uma autorização, né? Então acho que no momento que tu, né, se talvez a pessoa que não tenha fé ou que não acredite em nada, né, nem em Deus, nem em Buda, nem em Shiva, nem seja a religião que for, a pessoa acha que ela nem pensa em pedir, ou, né, ela vai pedir para quem, né, se ela não acredita. Às vezes, eu imagino que a pessoa que não acredita em Deus ou coisa, ela tem dificuldade talvez até de acreditar nela mesma, né? E eu acho que se a pessoa acreditar pelo menos nela mesmo, ela consegue realizar as coisas, né? Porque ela vai se fortalecer com a própria força, com a própria fé que ela tem nela, né? Então, eu acho que é isso, né? Eu acredito muito. O que eu sinto um pouco de medo, às vezes, quando eu leio um pouco esses textos aqui, é essa questão de que, às vezes, me dá a impressão de que esse negócio, tipo, né? Fala ali na primeira frase, quanto mais você sofrer, maior você vai ser depois na redenção, né? Então, você tem que ter fé para conseguir passar por aquele sofrimento. Mas isso me dá um pouco de medo, assim, essa questão de, será que essa vida vai ser somente sofrimento? Né? Será que essa vida vai ser somente sofrimento? Ou será o contrário, que se a gente não só se baseando na fé, mas a gente se baseando mais na ideia de que a forma que a gente enxerga as coisas é que fazem com que a gente sofra ou não sofra, né? E aí eu posso te dar um exemplo, aí, sei lá, o cara, eu fui sair com a minha bicicleta, daí com poucos caras foram lá, deixei a bicicleta encostada em algum lugar, os caras roubaram a minha bicicleta, né? Eu posso ver aquilo como, puta, que merda, roubaram a minha bicicleta, o que eu vou fazer? Fiquei sem bicicleta, começar a me martirizar por aquilo. Ou eu posso ver de uma outra forma, né? Tem um livro que eu li que diz assim, que bom que existe isso, né? E aí fala assim, ó, que bom que roubaram minha bicicleta, porque que bom que existe polícia, que bom que eu posso ir ali na polícia e denunciar o bandido, que bom que na frente do mercado tinha câmeras e a câmera deve ter filmado o cara que roubou. Que bom que daqui a uma semana vão achar minha bicicleta, entendeu? E tu começa a ver por um outro ângulo a coisa e não ver pelo lado derrotista da coisa, né? Sim. E isso dá um outro perfil pro negócio, dá uma outra visão, né? O simples fato de só tem uma bicicleta roubada quem tem uma bicicleta, né? Exato, mesma coisa. Ainda bem que porque eu tinha uma bicicleta, então, né? Então... Só quebra celular quem tem um celular, quem não tem como quebrar. Mas é um treino, assim, a teoria é linda, né? A gente fala mas é um treino difícil, né? É um treino difícil. É um treino difícil. É um treino que eu acho que começa nos pouquinhos, né? De pouquinho em pouquinho, de pequenas coisas em pequenas coisas. Né? Vou chamar o Pai Ismael aqui. Bora.
Salve espíritos mentores, salve espírito protetores, salve meus filhos, salve. Que todos os espíritos mentores, todos os espíritos protetores, todas as falanges de luz, todas as falanges de energia sagrada que estão aqui conosco, assim, protejam esses filhos, protejam a todos esses filhos que estão assim, olhando assim as energias que nós estamos mandando, não é? Cada vez mais assim, importante fazer assim uma corrente de amor, de bondade, de luz, de sabedoria, assim para trazer cada vez mais energia positiva, cada vez mais luz, cada vez mais alegria, assim para todos esses filhos que estão assim precisando nesse mundo tão grande, não é? Assim, referentes assim ao texto de que foi lido assim, e de que o filho estava com assim a dúvida do sofrimento, não é? Na verdade, o sofrimento ele é assim uma opção. Assim, o velho pode dizer assim, não é? O sofrimento ele sempre vai ser uma opção. O filho sempre tem assim a condição de ir pelo caminho fácil ou ir pelo caminho difícil. Todos os seres humanos aqui encarnados e todos os espíritos que tiveram aqui, os espíritos que estão aqui assistindo às reuniões aqui, seja lá na casa das outra filha que está vendo lá, todos os espíritos e todos nós que estamos aqui temos o livre-arbítrio, não é? Então, em alguns momentos assim, a gente é sempre avisado pelas intuição. A intuição, ela sempre nos avisa assim, se não vai por aí, não vai por esse caminho, esse caminho aí não é o melhor para se seguir nesse momento. Mas acontece que o ser humano, ele fugiu um pouco dessa frequência energética e dessa frequência áurea, assim, que é preciso escutar. E quanto mais se escuta assim a intuição, quanto mais se escuta assim o que vem assim de informação do mundo espiritual, assim dos espíritos guias, dos nossos anjos da guarda, mais vai se conseguir seguir pelo caminho correto, não é? E essa questão assim de que fala no livro que a vida é só um sofrimento, que a vida não é verdade. A vida não é só um sofrimento. O sofrimento ele é opção. Quando se vive numa frequência de alegria, quando se vive numa frequência de amor, quando se vive numa frequência de bondade consigo mesmo, de bondade com os outros, a gente vive, o universo manda pra gente aquilo que a gente manda pro universo. Se a gente mandar para o universo sofrimento, angústia, se mandar ódio, mandar sofrimento, é isso que o universo vai nos mandar de volta. Agora o contrário, se mandar só bondade, só alegria, só felicidade, só amor, só esses sorrisos assim, o universo vai sempre nos beneficiar com a mesma energia, com a mesma frequência energética. Então, é muito importante saber que a decisão sempre está conosco, sempre está com cada um de nós aqui. Está com os filhos que estão assistindo a reunião, está com você que está em casa, está com a filha que está na casa dela, está com os espíritos que estão aqui. A energia que se define seguir é aquela que vai se sentir. Então, se definir sentir ódio, egoísmo, ego, orgulho, é isso que você vai receber de volta. Agora, se definir sentir só coisas boas, é isso que vai receber de volta. E qual é o papel da fé nesse caminho? A fé, ela sustenta tudo, não é? Ela sustenta a vontade de ir para frente, ela sustenta a vontade de conseguir alcançar aquilo que se quer, ela sustenta a vontade de acreditar numa coisa maior, não é? Acreditar no nosso Deus Todo-Poderoso, acreditar no nosso Jesus Cristo, acreditar, assim, como a filha falou, assim, no Santo Agostinho, de que foi um espírito tão evoluído que teve aqui nesse planeta, não é? E acreditar assim em todos os espíritos, assim, acreditar assim
assim, Oxóssi, acreditar assim na nossa mãe Iemanjá, e acreditar em todas as falanges que tem assim Ziançã, e todas as falanges que tem, ou de qualquer outro assim coisa que possa se acreditar no Buda ou nos espíritos das religiões assim que são dos hinduístas, não é? Qualquer uma, não importa. A fé, ela ajuda a colocar assim a cabeça no lugar, a acreditar que é possível fazer. E quando se coloca essa força mental, inconsciente, assim, essa força em prol de alguma coisa positiva, aquilo vai se realizar. Isso serve também para a cura, como nós falamos antes, não é? A cura também se realiza quando se acredita. Se acredita, se coloca a cabeça naquilo, eu vou me curar, eu vou fazer as coisas acontecerem, isso vai funcionar, eu vou rezar todo dia, eu vou lá para o meu pai, para minha mãe, eu vou lá para minha mãe, que eu digo assim, Nossa Senhora, né? Assim, vou rezar para Nossa Senhora, minha mãe toda poderosa, vou rezar para meu pai Jesus Cristo, assim, e quando se tem essa fé, essa força, as coisas acontecem, não é? E a mesma coisa que o filho falou, também acreditando em si mesmo. Quando se acredita em si mesmo, se acredita na força interna que tem aqui no coração de cada um de nós, as coisas acontecem. E assim, devagarinho, assim a humanidade vai caminhando, não é? Assim, com a força do amor, com a força da bondade, com a força da alegria, com a força, assim, da nossa mãe natureza, não é? De todos os espíritos elementais que nos trazem tanta coisa boa e que às vezes, assim, os seres humanos esquecem de agradecer e de olhar. Salve, minha filha, salve. Como estão as coisas aí, minha filha? Tudo de bem? Tudo bem. Tirando meu problema na lombar, tá tudo bem. É o que o Gil velho está falando aqui, o problema na lombar. Isso é, assim, decorrência, assim, né? Às vezes, assim, de uma postura durante, assim, muito tempo, não é? Ficas, assim, às vezes ficou muito tempo, assim, com, assim, esforçando demais aquela determinada região, sem corrigir. Assim como é esse filho aqui. Esse filho aqui, ele fica assim, às vezes, forçando demais, assim, essas assim, aqui vamos, as coisas atrás do pescoço aqui, que o velho não se lembra o nome disso. Mas fica, assim, forçando essa região. E se não ficar trabalhando isso, se não ficar fortalecendo, isso às vezes vai deteriorando, porque esse corpo aqui, ele é físico, não é? Ele é material. Ele é material e ele, assim, ele vai se... Com o passar dos anos, assim, conforme o espírito vai indo, ele vai se degradando, não é? Vai passando o tempo, ele vai assim, cada dia que passa, ele vai degradando um pouquinho. Mas isso não quer dizer que a gente precisa não ter, assim, a saúde, não é? Quanto mais se fortalece, quanto mais se foca, se coloca, assim, o foco naquela região, quanto mais se fortalece, se trabalha para melhorar aquela região, ela vai fortalecendo de novo, não é? Então, minha filha, não precisa ficar apavorada assim. Se ficar uns dias assim, sem assim, fazer os jogadeiros lá daquelas bolas lá que a filha gosta, não tem problema, não é? O mais importante é assim a saúde da filha. O mais importante é restabelecer a saúde, é restabelecer o bem-estar, assim, não é? Aquele negócio assim de, às vezes eu vou ficar um pouco para lá, mas aí faz outra coisa, e aí vai de fazer assim os pedalados, aí assim vai assim dar umas caminhadas, aí vai na praia assim às vezes fazer assim aquelas coisas assim que de vocês gostam de fazer lá do surf, assim, não é? Então vai tocando assim enquanto vai restabelecer assim e fortalecer essa região, vai tocando assim, não fica se preocupando e criando ansiedade onde não precisa, não é? Vai se preocupando assim em fortalecer e trazer de novo assim a saúde para aquele local ali. E aí quando tiver tudo assim 100% de novo, aí pode estar liberada para ir lá fazer os jogadeiros assim. Sim. Eu sei que quando o velho fala assim que a sua filha assim,
sente as dores assim, sente as dores, sente os desconfortos, não é? Mas é preciso tomar essa consciência, é preciso tomar essa consciência de que precisa fortalecer, precisa trazer de novo ali a força. E quanto mais a filha traz na cabeça assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso, meu Deus, a minha lombar, meu Deus, aumenta a pressão lá embaixo, entendeu? É muito importante, é muito importante essa frequência de trabalhar aqui os pensamentos na cabeça, sabendo que está fazendo tudo para melhorar lá. Está fazendo tudo para trazer a força. Oh, que bom, eu vou trazer a força. Que bom, a minha lombar já está forte de novo. Que bom, a minha lombar já está forte de novo. E o próprio organismo, assim, o próprio organismo aqui e a natureza do organismo vai ajudando a regenerar ali. E vai ajudando a regenerar. Vai ajudando a regenerar. Isso serve para qualquer coisa, né? Então, quanto mais o pensamento aqui for positivo, mais força de recuperação, mais força de cura, mais força de trazer as coisas como eram de novo antigamente, assim vai acontecendo. Então tem que também ter o pensamento assim de positivo, né? Cuidar do pensamento assim, não deixar com que o pensamento assim vá para o lado negativo assim, porque daí as coisas ficam ruins e a energia, como o Gilberto falou, o que se manda para o universo é o que ele vai mandar de volta para a gente. Então, tem que cuidar isso. A forma de pensar. Obrigada. A todos que estão escutando assim as palavras aqui dos Evangelhos no Lar, escutando a palavra assim desses velhos de Pai Ismael aqui, não é? E de todos os espíritos de luz que estão aqui conosco, todos os espíritos que vieram aqui para escutar a nossa palavra também, não é? Que vocês sejam muito iluminados assim, que recebam assim toda a bondade, toda a luz, toda a energia positiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Que logo, logo assim, as coisas vão estar se abandando nesse planeta, não é? Logo, logo assim, as coisas vão se acalmar. As coisas estão indo num caminho assim agora, está passando por um momento assim de dualidade assim, onde está lá na fase baixa assim, mas logo, logo as coisas vão voltar assim para o equilíbrio, não é? E quando esse equilíbrio voltar assim, vai ficar mais fácil de todos acessarem assim essas frequências que são as frequências boas assim, as frequências de energias de positiva, as frequências de alegria. Uma coisa que o velho sempre pede assim e sempre fala para esse cavalo aqui, que quanto mais se vê coisas que nos colocam para baixo, mais assim a nossa frequência cai. Então a gente não tem que ficar vendo filme assim que traz coisa ruim, filmes assim daqueles suspense assim, filmes daqueles terror assim, não é para ver essas coisas. É para ver coisa que engrandece, é para ver coisa que traz alegria, é para ver filmes assim que nos trazem coisa positiva. Não é para ficar vendo aquelas assim notícias que só coloca coisa ruim assim na cabeça da gente, não é? Quanto mais se trabalha nessas energias, quanto mais se vê essas energias, mais a nossa energia cai. E para fortalecer a energia é ler um livro, não é? De coisa boa, de coisa positiva, é de fazer uma oração, é fazer uma meditação assim, não é? Sempre pensando assim em acalmar os pensamentos, é de fazer assim uma caminhada em meio à natureza, é fazer mergulhar assim lá no mar assim junto com todas as falanges de alegria que cuidam dos mares junto com nossa mãe Iemanjá, é se assim mergulhar assim nas lagoas junto com nossa mãe assim Iansã, né? E mergulhar lá com elas, e todas as coisas que se fizer assim, a energia vai transmutando sempre para energia boa. Quanto mais energia boa, mais coisa boa tem nas vidas, não é? Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso,
abençoe esses filhos, abençoe a casa dessa filha, abençoe a casa desse filho, abençoe a casa de todas essas pessoas que estão aqui assistindo, todos esses espíritos que estão precisando de ajuda, não é? Estenda a mão assim para todos eles que peçam assim o seu auxílio com um perdão verdadeiro, não é? Salve, meus filhos, salve. Salve. Descarrega, descarrega de o mal que aqui está. Leva, leva, leva tudo pro fundo do mar. Leva, leva, leva tudo pro fundo do mar. Descarrega, descarrega o mal que aqui está. Leva, leva, leva tudo pro fundo do mar. Leva, leva, leva tudo pro fundo do mar. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Muy bien? Muy bien, usted. Vamos lá, pegar o último livro aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como em todos os planos espirituais. Ó Pai, dai-nos o pão do corpo e do Espírito, para que através das tuas irradiações de luz possamos compreender o quão errado andamos neste plano de dor e sofrimento por nossa própria culpa. Rogamos, pois, que nos envie os teus bons mensageiros para trazerem aos nossos espíritos os ensinamentos necessários, a fim de aprendermos a perdoar e para que sejamos perdoados de todas as nossas faltas e más vibrações, rogando ainda paz, harmonia e amor para todos os nossos irmãos. Agradecemos os bons espíritos que se dignaram vir se comunicar conosco e lhes rogamos que nos auxiliem a pôr em prática as instruções que nos deram. Possam eles fazer com que, ao nos retirarmos, cada um de nós sinta-se fortificado na prática do bem e no amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes e viciosos que tenham assistido a esta reunião, para as quais imploramos a misericórdia de Deus, e que assim seja. Que assim seja. Valeu, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de clicar no sininho ali das notificações para que toda vez que tiver vídeos novos vocês recebam, tá bom? Se quiserem uma leitura energética, uma leitura de alma, um aconselhamento espiritual ou um atendimento na sua energia, né? Um atendimento de tarô na sua energia, é só nos chamar aqui no WhatsApp que está aqui embaixo, tá bom? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.